professor Marcelo Moraes. Eu estou uns 2 dias com a coisa me incomodando, tá? Tem até uma passagem na Bíblia que Jesus estava numa cidade, né? Aí onde Jesus estava tinha aquela galera em volta dele, aquela multidão querendo milagre. Aí ele falou para um apóstolo: alguém me tocou. O apóstolo, se fosse um apóstolo sacana igual a mim, ia falar: pô, Jesus, você tá de sacanagem, né? Alguém te tocou, a multidão dessa empurra, você dizer que alguém te tocou, tá de sacanagem, né? Mas ele falou: alguém te tocou no coração, não é isso? E tem mais ou menos 2, 3 dias que alguém mandou um comentário para mim que infelizmente eu não achei mais, certo? Que com essas palavras ele falou: se você se identificar que é você, diz: professor, foi eu que falei, para poder eu te identificar no vídeo, que eu queria mencionar você por nome. Professor Marcelo Moraes, seu vídeo são ótimos, não sei o que, sei lá. Por favor, quando o senhor puder, explica regulador de tensão, como que ele funciona internamente, porque eu vi um monte de explicação na internet e não entendi. Se o senhor explicar, eu tenho certeza que eu vou entender. Eu até comentei isso em outros vídeos. Então, isso está me incomodando, já tem 2 dias, então eu vou gravar um vídeo para ele e para todo mundo. Primeiro é o seguinte, eu também, filho, eu vi as explicações e vou te falar sincero, nem eu entendi. Eu não sei como é que os caras conseguem complicar um troço tão simples, tá? Mas para a gente poder entender como é que funciona o regulador de tensão, conhecimento é o seguinte: conhecimento é igual quebra-cabeça. Você, depois que encaixa uma pedra, vem a outra, aí vem a outra. Conhecimento se acumula. Você, de repente, você precisa de um conhecimento, mas você precisa de informação anterior, por isso que você não entende. Provavelmente você não está entendendo porque, primeiro, as explicações são horrendas. Igual a explicação da lei de Ohm, que eu tenho aí na internet. Mas você precisa de um conhecimento prévio para entender como é que funciona o regulador de tensão. É fácil, rápido, simples e objetivo. Você tem que entender como é que funciona o diodo comum. Certo? O que é um diodo? Diodo é um componente eletrônico que ele, dependendo da forma que você liga no circuito, ele permite que a corrente de tensão elétrica passe por dentro dele ou não permite. Quando ele é polarizado, o diodo, ele é polarizado diretamente, ele permite a passagem da tensão e corrente elétrica. Quando ele é polarizado ao contrário, ele não deixa a corrente e tensão elétrica passar. Certo? Não deixa passar. Isso na teoria, porque até na prática, se você elevar a tensão muito, existe uma tensão de ruptura que vai estourar o diodo. Quem fala que o diodo conduz de um lado do outro, não conduz, na verdade não é uma verdade absoluta. Se você inverter e você estabelecer a tensão de ruptura, que é o máximo que ele suporta, ele vai estourar. Ponto final. Mas não é esse o nosso caso. Então, o diodo, componente eletrônico, ele permite que a corrente de tensão elétrica passe de um lado e não passe do outro. Ele tem 2 terminais, eu vou mostrar para vocês atrás. Anodo e cátodo, quando você polariza diretamente, passa a corrente. Quando você polariza inversamente, não passa a corrente. Existe um outro tipo de diodo, diodo Zener. É diodo também? É. Muita gente diz: ele é igualzinho o diodo. Não é. Fisicamente ele é diferente. Você olhando, você sabe o que é um diodo Zener e o que é um diodo comum, retificador. Quem fala isso é igual, nunca viu, né? Fica fazendo programinha no computador, nunca viu um diodo. Se olhar no circuito, você identifica o que é o Zener e o que é um diodo retificador. O diodo Zener é o seguinte: é um diodo. Se ele polarizado diretamente, ele permite que a corrente de tensão elétrica passe pelos seus polos. Aí já existe uma diferença. Se ele polarizado inversamente, o que acontece? Ele permite que a tensão passe pelos seus terminais, mas até um determinado valor. Ou seja, ele funciona como um regulador de tensão. Na verdade, a base do regulador de tensão circuito é o componente diodo Zener, certo? Que é a base do regulador de tensão, tá? Do circuito integrado. Então, o que acontece? O Zener polarizou diretamente, passa a corrente e a tensão. Polarizou inversamente, só vai passar até a tensão que foi determinada na sua constituição. Tem diodo Zener de 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, diversas voltagens. Então, está entendido o diodo Zener. Diodo conduz em um sentido, bloqueia no outro. Diodo Zener conduz no sentido invertido, ele vai deixar passar só até uma determinada corrente de tensão. Exemplo, se o diodo Zener é de 5 volts, só vai passar 5 volts. Pronto, final. Acabou a explicação. Agora você tem a base teórica para entender como funciona o regulador de tensão.
Regulador de tensão não é um componente eletrônico. Regulador de tensão é um circuito integrado. É um circuito eletrônico. Vocês confundem muito a cabeça de vocês. Circuito integrado não é componente, é circuito. O próprio nome está dizendo. Ah, o circuito integrado é um componente. Está errado. Quem fala isso está falando besteira. Circuito integrado é um circuito integrado. Ou seja, é uma placa, igual eu vou mostrar para vocês agora, onde você colocou todos os componentes dentro de um mesmo invólucro, dentro de um mesmo corpo. Professor, então por que não usa diodo Zener e usa regulador de tensão? Por um motivo simples. Os diodos Zener, eles deixam passar uma pequena corrente e tensão. A corrente é pequena. Em certos circuitos, você precisa que a corrente regulada seja maior. Então, demanda fazer o circuito integrado regulador de tensão. Como que ele funciona? Simples, fácil e objetivo. Dentro dele, você tem diversos componentes. Um deles é o diodo Zener. O que o diodo Zener faz? Ele, quando polarizado inversamente, ele só permite que a tensão até na sua fabricação estabelecida passe por ele. Então, se o diodo Zener é de 5 volts, dentro de um regulador de tensão 7805, só vai passar 5, ele só deixa passar. Vamos imaginar que você tenha uma caixa d'água e você determinou que por aquele cano só vai passar, tendo mesmo 1000 litros na caixa, só vai passar 1 litro por vez. É isso. O que determinou? A constituição física do cano. O cano não deixa passar mais água que aquilo. Então, a constituição física do diodo Zener permite que somente uma determinada tensão e corrente passe por ele. Entende? Caixa d'água, 1000 litros. Passa 1000 litros pelo cano. Embora tenha 1000 litros lá, não vai passar 1000 litros pelo cano, certo? Só vai passar o que fisicamente é possível. Assim é o diodo, quando ele é constituído, quando ele é fabricado, quando ele é projetado, se projeta para que ele tenha uma determinada condição. Essa condição impede que uma tensão maior passe por ele. Imagina isso, caixa d'água, água, cano, não é isso? Aí você vai conseguir entender isso mentalmente. Então está explicado como o regulador de tensão funciona. Dentro dele tem um diodo Zener. O que é o diodo Zener? Já expliquei anteriormente, vou retornar. É um componente eletrônico que, quando polarizado diretamente, passa toda a corrente de tensão. Quando polarizado inversamente, só passa a corrente que ele foi constituído e fabricado, tá bom? Regulador de tensão é um circuito, não é um componente. Circuito integrado não é componente. Circuito integrado é circuito integrado, ou seja, é um circuito integrado a um só corpo, mas ele não é um componente. Dentro dele, no regulador de tensão, você tem diodo Zener, resistores, capacitores e os transistores de potência para permitir que se tenha uma amperagem maior. Eu acho que ficou bem explicado. Se não ficou, a gente retorna depois.